É muito bom estar aqui. Daqui de cima a gente tem uma visão privilegiada de vocês. Então, é meio fora da curva para mim estar aqui no Sul, né? Eu tenho um sotaque e o sangue nordestino, paraibano, para ser mais precisa. Para quem não sabe, eu vou me apresentar, porque se vocês me virem agarrando ele, nada demais. Eu sou irmã do Ranieri Vieira, tá? Por favor. O marido da Fabiana, mas antes ele era meu irmão. Para não ficar estranho, né? Vou logo me justificando. Então, para quem ainda diz para mim, como assim eu não sabia? Eu já estou dizendo, porque daqui a pouco vão me ver ali, ele fica me agarrando, porque ele fica com saudade de me perturbar, e vocês vão dizer que é estranho, mas tudo bem. Mas eu sou casada com esse homem lindo, maravilhoso aí, que hoje está fazendo 50 anos, meio século de vida. E tenho 4 filhas, né? Ali na foto, Cátia, você só tem 3 filhas ali, né? Porque uma já constituiu família. É Valesca, ela está aqui ao vivo. Eu disse, não vou botar a foto dela, não, porque quem quiser ver, ela está ali. É quase meu clone, quase meu clone. Mas eu tenho essas bênçãos ainda na nossa responsabilidade. Eu tenho mulher de toda faixa etária. Se vocês quiserem ter um estudo de caso, um estudo comportamental, vocês vão lá em casa, porque eu tenho uma universitária com 20 anos. Aí eu tenho outra que entrou no ensino médio, está com 14 anos agora, está naquela fase. E tenho uma que tem 11 anos, a Manuela, que nem sabe se é criança, nem sabe se é adolescente ainda. Então, e tem a mulher casada, minha filha. Então, se vocês quiserem ter um laboratório de mulher lá em casa, e tem eu que já estou assim, prestes, né, a entrar na menopausa, naquela fase que a mulher fica maravilhosa, incrível. Ela fica assim com um domínio próprio maravilhoso. E aí vocês podem ir lá em casa, as portas estão abertas, eu recebo vocês com todo carinho, no calor de Belém. Mas não faz 40 graus e sim, chove todo dia, é verdade, viu? Então, estou aqui, né, fora da curva, mas vocês vão ter que me aguentar, porque disseram que eu vou dar palestra 2 hoje e 1 amanhã. Não gostou, reclama com o pessoal da organização. Mas eu vou dar o meu melhor, eu prometo. E se você está aqui, nesse lugar, tendo sido convidada primeiro por Deus para estar no lugar, no final de semana, aprendendo sobre equilíbrio em Deus e coração em paz, deve ser porque você, em algum momento na vida, nós temos muitas coisas em comum, mas em algum momento na vida... Obrigada. Facilita muito minha vida e a de vocês, principalmente. Então, algum momento da vida, vocês sentiram sobrecarga? Ontem a gente ficou fazendo exercício na mão, né? E parecia um nada, mas cada vez que eu levantava a mão, parecia que minha mão ficava mais pesada. As coisas que a gente carrega, as tribulações, as dificuldades, as pressões externas, o mundo todo fica exigindo de nós para que a gente produza mais, faça mais, seja melhor, dê conta de mais coisas, busque a perfeição, mas não é uma perfeição qualquer, é uma perfeição que aquela modinha da vez julga que é perfeito. Então, a gente tem que ser mais magra, mas não pode ser muito magra. A gente tem que cortar certos tipos de alimento, porque uma hora faz mal, um ano depois não faz mais. Você vai ter que colocar ele, incorporar de novo na sua dieta. Quem é mãe aqui sabe que nunca é mãe boa o suficiente, não é verdade? A gente nunca é boa o suficiente como mãe. E quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, tá? Ela nasce junto. Bebezinho lindo e a culpa lá do lado. Sim, para a cara da gente. E quem é casada também sabe que parece que tem que dar conta de tudo. Se o bendito do marido decide pegar a roupa mais com catinga de mofo e amassada, quem leva a culpa é quem? Essa mulher não cuida desse homem. Como assim esse homem anda amassado desse jeito, com essa roupa fedorenta, a mofo? Como assim? Essa mulher não está dando conta das coisas. Quando você chega numa casa bagunçada, a culpa não é do marido, do filho, que é bebê, é aquela mulher, ela não está dando conta. Como assim? Que dona de casa é essa?
Então, se você já sentiu em algum momento uma pressão nesse sentido, e eu tenho filhas em idade escolar, e eu vou dizer para vocês, não é fácil ser jovem hoje, tá? Então, se você tem contato, e na igreja a gente tem, com alguma adolescente, alguma jovem, alguma menina, dá carinho, dá colo, dá afirmação para ela. Porque esse mundo está muito ruim. E nós, que somos mais velhas, geralmente a gente tem uma lista de regrinhas e de exigências para colocar em cima das costas delas. Nossa, esses jovens de hoje, nossa, essas meninas de hoje, nossa, não se faz mais dona de casa como antigamente, essas donas de casa de hoje. Então, eu estou chamando aqui, falando com mulheres. Nós temos um poder muito grande com a nossa boca. A nossa boca pode levantar, erguer uma mulher que está sobrecarregada, mas também pode terminar de afundar e pisar essa mesma mulher que está sobrecarregada. Então, eu já estou começando a instigar e incentivar vocês num primeiro ponto. Eu distribuí esses três momentos de mensagens em 3 pontos que, para mim, são base. Base da saúde mental, emocional e espiritual. Não tem como a gente separar os 3, tá? Didaticamente, eu acho que foi até um homem que inventou, separar o espiritual do emocional, do mental, mas Deus, o Trino, Ele é um, Pai, Filho e Espírito Santo, e eu acho que não é por acaso, de jeito nenhum, porque Deus não é acaso, que Ele criou a gente, a imagem e semelhança dEle, e a gente fica tentando separar as casinhas, mas não, nós somos um ser espiritual que temos mente e corpo. Então, nós não somos pessoas que têm espírito, nós somos um ser espiritual, uma alma que tem um corpo, que tem uma mente, que tem emoções. Então, a gente não separa. E eu estou querendo fazer hoje, de maneira muito didática, para vocês saírem daqui, lembrando do meu sotaque nordestino, dizendo assim, tem um tripé aqui, tem 3 aspectos e 3 pontos super importantes para a mulher, principalmente, alimentar, cuidar, pensar. Autoconhecimento, esse nosso primeiro ponto hoje é autoconhecimento. Certo? Autocuidado, nossa, a gente é muito boa no autocuidado. Só que não, né? A gente cuida de todo mundo, cuida de todos, cuida de coisas, e a gente vai ficando lá embaixo do tapete. Se der, a gente pega aquela casquinha que sobrou lá, igual casquinha de siri. Pega aquela casquinha lá, toda molenga, e diz, vou cuidar um pouquinho dessa aqui. Aí passa um creminho na cara, devolve de novo para debaixo do tapete, né? Dá uma melhorada, corta o cabelo. Mas autocuidado é super importante. Então, autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou, onde eu estou na minha caminhada hoje. Quem é você hoje? Autocuidado é as ferramentas que a gente tem que encontrar para a gente se cuidar, para a gente alimentar-se, se nutrir. Alimentar-se não de bobeira, eu estou falando de nutrição, e a nutrição espiritual. E a terceira ferramenta, que é outra coisa que a gente sofre, ainda mais no meio cristão, eu acho que é um tabu falar. Autopreservação. Já ouviram falar nisso? Autopreservação. Autopreservação, interessante isso, eu só estou vendo meninas jovens fazendo assim com a cabeça. Glória a Deus, o ciclo vai ser quebrado. Corta a corrente. Autopreservação é exatamente você dizer os nãos necessários. É você tirar da sua vida aquilo que te atrapalha e colocar na tua vida, no teu dia a dia, aquilo que vai te colocar numa caminhada de equilíbrio e sobriedade. Então, autoconhecimento, autocuidado e autopreservação. Nós vamos começar agora na ferramenta autoconhecimento. Estão prontas e dispostas a trabalhar? A minha proposta aqui hoje é que a gente saia daqui, tipo, com ferramenta, sabe, para lutar a batalha? Para lutar a batalha, a gente tem que saber o nome do inimigo.
tem que saber como ele age, tem que saber quais são as estratégias de guerra do inimigo, para a gente não entrar assim de bobeira, né? E o inimigo vai atacar a gente nem não luta nem o primeiro tempo. Então, agora, é esse aqui da setinha, né, meninas? Beleza, porque às vezes eu aperto errado, o negócio sai. Arte do domínio próprio. E aí, tem um versículo bíblico que eu coloquei aqui, Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Está vendo que parece que você está pensando nos inimigos que vão atacar? Esse versículo, né? Cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então, ele está fazendo, nesse versículo, dizendo assim, o domínio próprio é uma proteção. O domínio próprio é uma proteção. É fácil para nós? Não é fácil para nós ter domínio próprio. Por quê? Porque a gente vive na síndrome da panela de pressão. Sabe aquele dia? Estou vendo umas carinhas bem assim, meio desesperada, né? Eu não passo por isso. Eu? Não, estou isenta. Tem gente que olha para mim, né? Quando eu estou atendendo eu atendo só online hoje, né? E aí eu estou lá, né? Tem gente que fala assim, não, porque a senhora não sabe, né? E a senhora é psicóloga, a senhora não sabe. Não, eu não sei. Nunca passei por isso, né? Falei, eu sou mulher, lembra que eu sou mulher? Eu sei o que é ser mulher nesse mundo caótico, quando a gente levanta já com a síndrome da escassez. Meu Deus, não vai ter tempo de fazer as coisas. Está faltando isso, está faltando aquilo. Não é verdade? É. E aí você tem lá naquele dia, o despertador não tocou, já acordei 10 minutos atrasada. Pronto, é mesmo que ter acordado assim, 3 horas atrasada. E aí a gente, ai, meu Deus, aí olhando as coisas, meu Deus, o trabalho do meu menino. Ai, gente, Valesca era fã de dizer, no domingo, às 10h30 da noite, que tinha que levar uma cartolina no outro dia, na segunda-feira de manhã. Mamãe, tem que levar uma cartolina para a escola amanhã, está lembrada? Não, querida, você não me falou. Não, mas eu estou dizendo agora. Me deu vontade de ter papelaria já me deu vontade de ter um monte de coisa assim. E aí você olha, esqueceu o trabalho escolar, e você já acordou atrasada, e na hora de sair está tudo pronto, a criança derrama o leite, suja a sua roupa, suja a dela, você volta, troca. Aí, no caminho, você está olhando, querendo ver coisa de trabalho, aí tem um e-mail crítico lá, dizendo que, sabe, um monte de demanda horrorosa que é para você resolver para ontem. E essa síndrome da panela de pressão fica pressionando a gente o dia inteiro. A gente não sai disso. E olha aqui os inimigos, porque a pressão externa é implacável e ela é real. Assim, a gente está sendo bombardeado por todo lado com coisas urgentes, urgentíssimas para ontem. O cansaço que domina a gente, por causa dessa pressão, não vem do que a gente faz. Porque, olhe, tem dias que a gente até pode escolher não correr tanto. Dizer, não, vou tirar esse dia para eu realmente descansar. Só que não dá a sensação de que está descansada. Porque aqui, não descansa. Por quê? O cansaço que domina a gente vem muito mais de como nós reagimos ao caos. Quem sou eu reagindo ao caos? Quem sou eu nessa situação? Então, eu preciso verificar agora como é que eu estou. Muitas vezes a gente está lá, na pose de heroína de guerra. Nossa, tenho cara de quem resolve tudo. Eu dou conta. Estou lá maquiada, organizada, linda, uma cara e uma postura, né? E agora ensinam a gente a tirar foto para parecer heroína de guerra, né? Até ombreira voltará a usar, gente. Vocês sabiam, meninas, que voltaram a usar ombreira? Minha mãe tem umas fotos de uns blazers de ombreira assim, que eu dizia, meu Deus, isso era muito esquisito. Voltou.
As mangas bufantes, que eu tinha raiva dos meus vestidos, voltou. Porque quer dar a ideia de que seu ombro está, né, projetado, seu peito está estufado, porque você tem que parecer uma heroína de guerra. Ninguém quer ver a cidade em ruínas, porque por dentro é sempre uma sensação de explosão iminente. A qualquer momento parece que eu vou explodir. A panela de pressão, né? Panela de pressão. Se você deixa tempo demais lá, a panela não aguenta, ela vai explodir. E aí vem a exaustão mental e um colapso interno. Por quê? Porque a mulher é exigida a não demonstrar que ela está em exaustão nem em colapso. Ela tem que parecer heroína. Ela tem que cuidar dos outros. Ela tem que dar conta. Então, quem sou eu? Por que eu preciso saber quem eu sou nessa batalha? Porque, para encontrar a paz nesse mundo caótico, a gente vai precisar enxergar como é que nós perdemos o equilíbrio. Lembra? Lembra do inimigo? Eu tenho que perceber. Tudo bem, o inimigo está ali, ele me ataca. Mas como é que eu perco esse equilíbrio? Como é que eu estou perdendo? Quais são as coisas que eu estou colocando que está desequilibrando aí o meu andar na corda bamba? É engraçado, né? Eu coloquei até essa mulher aí na corda bamba com um monte de saco na mão, de tarefa, tarefa, tarefa. Porque se a gente passear pela nossa vida, a gente nota como nós perdemos, nós pendemos rapidamente para os excessos. Né? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, equilíbrio. Interessante, né? Porque eu me vejo muito mulher nesse versículo. Poder ou a exigência de dizer, você pode. E em Cristo nós podemos. Mas tem o amor também. Não é só pelos outros, é por nós, pelo que Cristo fez por nós, pelo zelo que Ele tem por cada uma de nós. E o equilíbrio para lidar com as coisas que realmente importam. Quem é você nessa batalha? E não é para você julgar seus excessos, porque a gente tem um chicote na mão o tempo todo. Ó. Culpa, 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 mude isso, mude isso, mude isso. Eu quero que a gente encontre um mapeamento. Lembra, nós estamos no primeiro ponto, que é o ponto de autoconhecimento. A gente vai mapear as nossas deficiências, aquilo que a gente está com dificuldade. Aí, para facilitar a nossa vida, eu distribuí nós, mulheres, em 3 tipos. 3 tipos. Aí vocês vão mapear, tá bom? Só presta atenção e tenta se encaixar em um desses tipos aí. Em alguns momentos, a gente vai ser um monte de tipo desses, mas, no geral, geralmente, quem é você? Aí eu coloquei o primeiro tipo de mulher, a mulher criativa. A mulher criativa, ela faz, ao mesmo tempo, jarro, bolsa, pintura, curso de culinária, costura, prepara enfeite para a sala das crianças, confecciona a cortina do berçário. Ela se coloca nos projetos interiores, sabe? E ela deixa um monte de projeto para depois também. A casa dela tem um monte de negocinho inacabado. Tem um monte de caixinha embaixo da cama, um quartinho que tem coisas que ela olha e diz assim, isso não deu tempo de terminar, depois eu termino. Tem gente rindo, eu não quero julgar com o meu olhar. Qual é o ponto sensível? Será que eu tenho câmeras na casa de vocês? Qual é o ponto sensível dessa mulher, né? Essa mulher age no tempo da criação. Ela tem um impulso para as coisas. Eu estou com o impulso de fazer isso. Ela faz, e ela faz até enjoar, depois ela enjoa, deixa 2 projetos desse aí guardados e ela vai. E esse tipo de mulher, ela age no ritmo da criatividade. Então, é difícil contar com ela, e ela pode até fazer a pose de heroína, tá? Mas é difícil contar com ela para projetos a longo prazo. Dificilmente ela vai fazer uma coisa de cada vez. Então, esse é o ponto sensível dessa mulher. Olha, preste atenção na minha linguagem. Eu não estou dizendo aquela palavra defeito. Eu estou dizendo ponto sensível, tá bom? Porque a gente tem que reprogramar aqui, ó. Ponto sensível dessa mulher
é que ela fica entediada rápido também. E ela não mantém um foco por muito tempo. Então, essa é a mulher criativa. Aí eu tenho a próxima mulher, eu chamei ela de mulher obstinada. Ela está ali, tem uma tarefa que ela precisa fazer. E ela vai, e ela marcha. Tá, ela já acorda no piloto automático. Ela vai cumprir todas as atividades do dia, num prazo determinado por ela desde sempre. Ela passa o dia focada no esmero, nos detalhes. Ela perde tempo se especializando nas tarefas. Ela tem, ela tem um método para cada coisa. É mais rápido e melhor. Eu não quero olhar as irmãs nessa hora, porque eu vou começar. E aí, seu lema é cada vez mais bem feito, cada vez mais bem feito, rumo à perfeição. Sei um jeito melhor de fazer isso. Essa mulher repete muito, eu sei um jeito melhor de fazer isso, porque ela se especializa, gente. Mas qual é o ponto sensível dessa mulher? Dificuldade de manter o foco nas pessoas, porque, geralmente, ela está olhando para as tarefas. Ela tem dificuldade muito grande quando as coisas fogem do que ela determinou e do que ela planejou. Então, ela é sensível para mudanças de planos. E a vida da gente, vou dar uma notícia que só psicólogo sabe. A vida da gente é cheia de mudança de planos. A autoajuda pura é cheia de mudança de planos e a gente sabe disso. E, assim, é difícil trabalhar com essa mulher, a obstinada, porque, geralmente, ela é controladora e ela não abre mão do jeito dela de fazer as coisas. Então, cada uma tem o seu ponto sensível, tá? Lembra que a gente está aqui mapeando quem é você nessa batalha. Aí tem a terceira mulher, a gente já falou da criativa, da obstinada, agora é a impulsiva. A impulsiva, ela é uma espécime mais rara, mas é porque ela não assume que ela é. Ela é super divertida, é muito bom passar tempo com ela. Ela não esquenta com nada de detalhes. Ela leva a vida assim, sabe que tem 1000 coisas para fazer, mas ela não se organiza muito. Deixa a vida me levar, eu não tenho hora para nada. Eu gosto muito de dar conta das coisas, sabe? Mas eu faço tudo ao mesmo tempo. É de boa, é tranquilo demais. E aí, ela só conclui as coisas na pressão do prazo. Sabe, ela vai levando, aí, quando falta metade de uma madrugada para o prazo se extinguir, ela passa a noite em claro, fazendo aquele projeto que ela poderia ter feito tão de boa se ela tivesse se organizado. Mas, assim, por quê, né? Por quê? Porque eu vou me livrar dessa sensação de nunca concluir as coisas? Ela é tão agradável para mim. Mas esse é o ponto sensível dessa mulher, que é a impulsiva. O ponto sensível dela é que ela vive reclamando que o tempo dela é muito curto, o dia é curto demais. Ela não assume responsabilidades porque ela alega não ter tempo para mais nada. Não, gente, eu não posso assumir isso aí. Eu vou só auxiliar. Se precisar de mim, eu vou só auxiliar. Bota meu nome aí na lista, só de auxiliar. Eu não posso assumir esse ministério, eu não tenho tempo para mais nada. E aí, ela pode levar jeito para as artes, para a costura, para ensinar, mas ela adia a hora de começar tudo. Responda a si mesma. Responda a si mesma. Qual mulher dessa reflete seu coração? Quem está aqui na frente está numa situação difícil. Está ficando constrangedor, gente. Eu não tenho câmera na sua casa. Você pode ser puramente criativa, pode ser puramente obstinada, puramente impulsiva. Ou você pode ser um perfil misto, dependendo da época do ano. E aqui, então, vocês têm as 4 estações muito bem marcadas. Sobra uma estação para ser outra mulher que nem eu citei aqui. Mulher é assim. O objetivo aqui não é a gente rotular quem trabalha mais ou trabalha menos. É perceber que não importa o perfil que você é. Não importa. Cada perfil tem um desequilíbrio que nos faz perder tempo com o que é volátil. Passageiro. Cada perfil desse instiga a gente para mudar o foco para algum lugar que não leva a nada.
a carregar peso que não importa, que não vai fazer diferença no futuro. Eu coloquei aí, né, os 3 perfis do desequilíbrio, né? Que realmente a armadilha de cada um. Olha, eu vou passar eu já entreguei esse slide para as meninas e vocês têm grupos aí e tá liberado para vocês terem esses slides depois, tá? Então fica tranquila, nem precisa correr para ficar anotando nada, porque esse slide vai ser disponibilizado para vocês de boa. Então, eu tenho 3 perfis aí do desequilíbrio mesmo. Mas nós estamos buscando o quê? O equilíbrio emocional. Os diferenciais para a mulher. Eu quero pensar, e ontem, né, a Fabiana Vieira, desculpa aí, gente, ela está no perfil sério aqui. A Fabiana Vieira, a tia Fá, mais conhecida, ela trouxe a ideia de Pedro lá no barquinho. Se és tu, Senhor, me chama aí, eu vou andar sobre as águas. E também eu quero que a gente pense, porque a gente foi ensinada a dizer que tirar férias para nós é aquele passeio na praia. Aí, quando a mulher vai tirar férias para passear na praia, a gente pensa assim, ai, meu Deus, vou me cansar tanto. Eu tenho que arrumar isso, arrumar aquilo, comprar roupa de calor, meus filhos não têm, comprar umas frutas, me organizar para levar tal coisa, protetor solar. Ai, lá tem bicho, tem que levar também o repelente. Quando a gente chega na praia, a gente já está cansada de arrumar mala, de pensar em tudo que a gente esqueceu de levar, que era super útil. Mentira, a gente nem usa. Mas a gente tem que levar para o nosso coração ficar em paz. Homem não. Homem não. Ele joga umas cuecas, uns calção velho, uns negócios lá dentro da bolsa. Nem penteia o cabelo, porque ele vai para a praia. Leva o chinelo mais velho que tem. Entra no carro, dirige, ou não, ainda é a mulher que dirige. Chega lá, ele está super de boa. E a mulher está lá cheia de detalhezinho na cabeça. Até ela desligar, ela passa 20 minutinhos assim, sentada numa espreguiçadeira lá, ouvindo o mar, respirando um pouquinho a brisa, já correu. Então, a gente pensa que férias é isso aí, né? Então, eu só vou descansar minha cabeça por 5 minutos um dia quando eu for para a praia. Por enquanto, é luta. Mas não é isso, não. Jesus estava dormindo num barco em plena tempestade. Onde era que estava o foco dos discípulos? No medo, no desespero. E Jesus estava lá dormindo, ele sabia que ele dominava tudo aquilo. Ele sabia que ele podia dormir ali. Não precisava tirar férias na praia. Ele podia tirar férias de descanso em qualquer lugar que ele tivesse. Porque Jesus tinha o autoconhecimento. Quem eu sou filho do Deus Altíssimo, eu posso. E ele nos deu esse mesmo poder. O mesmo poder de acalmar a tempestade aqui e aqui. Mas a gente tem que estar nele. As âncoras na tempestade é para a gente entender que produtividade é diferente de sobrecarga. Que organização é diferente de manter o controle. Ó, está percebendo? Descansar é diferente de perder o foco. Então, o equilíbrio é uma âncora, que é importante a gente diferenciar esses conceitos para a gente navegar pela tempestade emocional com mais serenidade, com mais consciência, com mais tranquilidade. Por quê? Se eu deixo de correr atrás de produtividade, ou de sobrecarga, como se fosse uma produtividade, eu já penso, o que é que realmente importa que eu produza? Então, eu não carrego pesos que não são meus. Se eu paro de querer manter o controle, e Fabiana falou nisso ontem, né? Mulher, assim, é uma coisa, de querer controlar tudo. Mas eu entendo que manter o controle é diferente de ser organizada. Organizada é produtivo também. Mas não é essa produtividade maluca que a gente coloca sobre nós, que o mundo exige. E descansar é diferente de perder o foco. Porque, às vezes, a gente pensa que descansar é a gente deixar tudo para lá e nunca mais a gente vai fazer nada. E é mentira. A gente está acreditando nisso, mas é mentira.
A gente tem tempo e lugar para tudo isso aí. Então, eu quero que vocês pensem que o excesso de tarefas gera exaustão, prejuízo emocional. Tentar controlar tudo gera ansiedade e frustração constante, porque a gente não controla e a gente fica ansiosa do que é que vai desabar no dia seguinte. E você descansar não é abandonar os objetivos que você tem. Não é abandonar as responsabilidades que você tem. Estão percebendo? Está percebendo? Está chegando aqui pensando assim, espera aí, autoconhecimento. Como é que eu estou caminhando aqui? Como é que eu estou me gerenciando nisso? Eu sou a controladora? Eu sou a sobrecarregada? Eu sou a pessoa que está perdendo foco? Então, tentem se situar, tá? É muito importante. E aí, a Bíblia fala, de Provérbios 16, 32, melhor é, isso eu vou ler na Revista e Atualizada, e eu vou ler na NAA. Revista e Atualizada diz assim, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Dominar o espírito aqui não é engolir sapo ou fingir que não sente raiva, que não está sobrecarregada, que não está impaciente. Não é isso aqui. É entender que o domínio próprio, se dominar, né, o que domina o seu espírito é a temperança, não é repressão. É o governo de Deus sobre nossas emoções, a construção da muralha. No hebraico, o termo dominar remete ao governo, governar. Dominar, para a gente, é uma ideia de botar força e, né, forçar, empurrar, segurar, conter com força. Mas, no hebraico, esse termo dominar vem para governar. Então, ele está dizendo aqui, se você não governa suas emoções, elas vão se tornar seus deuses. A falta do domínio próprio é, na verdade, uma crise de idolatria, onde o meu eu e os meus sentimentos estão ditando as regras. Eu quero trocar quem está no trono. Suas emoções, seus sentimentos podem dominar você. E eu não estou falando só de essa pessoa é egoísta, essa pessoa ela é muito vaidosa. Não, eu estou falando desses sentimentos que vêm quando a gente se pressiona para dar conta das coisas também. Vem ansiedade, vem frustração, vem uma culpa excessiva. E esses sentimentos paralisam a gente fica assim, coloca eles no trono e a gente fica acorrentado neles e vivendo essa vida sem sair do lugar. E Deus planejou nossa vida espiritual um projeto lindo de crescimento, de frutificação. É totalmente diferente do que é isso aí. Então, Deus chamou a gente para ser governado pelo amor. E, olha, gente, quando a gente fala em domínio, né, de prática espiritual, não é pela força. Por quê? O domínio próprio não é uma musculatura. O músculo, para ele crescer, quero dizer para vocês, vai ter que ir para a academia fazer musculação. Vai ter que colocar força para o músculo crescer. Porque o músculo cresce pela força bruta, pela força exaustiva daquele exercício. Porque também, se eu for para a academia, pegar um peso desse aqui e ficar no meu músculo, eu não estou forçando. Ele não vai crescer. Estou brincando ali de tirar foto. Aí, quando a gente pensa, às vezes, em crescer na dependência, crescer no domínio próprio, a gente pensa que é pela força, mas ele não é um músculo. É um fruto. Como é que o fruto cresce? Cresce pelos nutrientes que chegam da árvore. O domínio próprio é um fruto do espírito, não é uma musculatura. Então, nesse passeio que a gente vai fazer, a gente vai começar a entender e aprender
como é que a gente vai fazer esse fruto crescer e se desenvolver. Não é pela força bruta. Se você está fazendo pela força bruta até agora, está querendo usar das disciplinas espirituais como se fosse mais uma tarefa que ticada lá no dia a dia, sinto muito, você vai se frustrar e vai voltar para a estaca zero. Vai estar exausta. A vida em comunhão com Deus vai ser só mais uma tarefa frustrada. Você consegue um dia, consegue dois, no terceiro, já esmoreceu. E ontem, como o Espírito Santo é maravilhoso, ontem Fabiana trouxe, né, a base disso tudo. Ela preparou o terreno, eu falei para ela, Fá, você preparou o terreno para que Deus vai começando a plantar as sementes e vai fazer brotar. Porque quando ela disse assim, habitar no esconderijo do Altíssimo, não é passear, não é tocar a campainha e correr. É habitar no esconderijo do Altíssimo. E eu ouvindo ela falar, eu dizendo, obrigada, Deus, muito obrigada, porque o Senhor é tão amoroso com a gente. O Senhor dá mais uma chance para a gente entender e perceber, fazer uma pausa naquilo ali, mudar o rumo, mudar o caminho. Glória a Deus por essa oportunidade que a gente tem de edificar umas às outras, de lembrar que Deus é a base. A vida com Cristo é a base para que a gente consiga viver essa vida de equilíbrio. E aí, eu trouxe também para vocês a ideia de que, quando a explosão da panela de pressão chegar, você não vai lutar com as próprias mãos, tá? Segurar uma panela de pressão explodindo com a própria mão, dá BO. Não dá certo. Você vai recorrer àquela muralha do Espírito, né? Provérbios diz para a gente ter uma cidade com muralhas. E essas muralhas, eu quero fazer um convite a vocês. Toda aula eu vou fazer um convite prático. Porque senão de nada adianta. Vocês vão sair daqui e dizer, tudo bem, Kátia falou umas coisas interessantes, mas ela não disse como é que a gente começa a fazer esse negócio. Ajudou, mas não ajudou? Aí eu trouxe uma prática. Nos salmos, muitos salmos eram cânticos, né? E usavam instrumentos e tocavam instrumentos. E vários salmos, nas Bíblias de hoje eu não sei se tem, mas nas Bíblias antigas tinham o selá. Selá. Tinha entre um verso e outro uma palavra chamada selá, em hebraico. E esse selá era uma pausa. Uma pausa. E muitas pessoas estudando, alguns dizem que era uma pausa dos instrumentos. Os instrumentos paravam, dava alguns minutos de silêncio naquele momento de louvor. Por quê? Porque eles cantavam algo antes da pausa que era um despertar para a gente refletir. Então, era dizendo assim, essa mensagem é muito importante. Repetia, repetia, repetia e dava o silêncio de meditação. E eu quero chamar vocês, essa semana, toda vez que uma emoção forte vier, dessas que atrapalham, a frustração, a pressa, a sensação de urgência e emergência, com coisas que, geralmente, se a gente parar, a gente percebe que dá para deixar para depois um pouquinho. Eu quero que, toda vez que isso vier, a gente faça uma pausa de 2 minutos. Selar. Quando a panela de pressão estiver empurrando, às vezes é aquela correria e o filho chora e a coisa, e aquele celular tocando, e você, eu geralmente quando eu escuto, às vezes é uma, sabe, corre o celular está lá no primeiro andar, eu estou lá embaixo. Aí minhas filhas, mamãe, teu celular. Eu falei, eu não trabalho no SAMU. Eu não sou da polícia, não estou de plantão. Então, provavelmente, essa ligação não vale a pena que eu corra as escadas em tempo de cair para atender, e muitas vezes é spam. Eu falei, deixa tocar, vai ficar gravado lá, daqui a pouco eu chego lá e eu retorno. E a maioria das vezes também não tem nada a ver de eu sair correndo. Não é nada absurdo.
Então, quando vier essa emoção muito forte, essa é uma disciplina para que a gente não dê voz à carne. A carne que eu estou dizendo é: eu tenho que dar conta dessa vida aqui na Terra. E eu tenho que controlar tudo o que acontece. Você faz a pausa de 2 minutos. Se afaste fisicamente por 2 minutos. Se precisar, se tranca no banheiro um pouquinho. Entra no carro. Vai para debaixo da cama. Sobe na cama e joga uma coberta em cima, fecha o olho. 2 minutos aqui. Ai, Senhor. Respire. Por quê? Quando a gente respira, só 2 minutinhos eu já termino, juro. Quando a gente respira, a gente quebra a urgência fisiológica da emoção. A gente lembra para o nosso cérebro que ele não precisa estar nesse desespero. A respiração faz a gente acalmar o cérebro. Então, você retira, você respira e você ora. Uma oração simples. Senhor, eu te entrego o governo desse momento. O meu espírito te pertence. Senhor, eu te entrego o governo desse momento. O teu espírito me pertence. Então, minhas irmãs, essa é só uma atividade, um exercício que parece ser muito bobo, mas é sério. Eu digo a vocês, tem gente pagando caro para fazer curso de mindfulness. É sério, não estou brincando. Tem gente pagando caro para fazer curso de mindfulness. E você fica aprendendo a sentar num tapetinho e ficar respirando e fazendo E ok, é base, o cérebro vai responder a isso, tá bom? Não é charlatanismo, não, o cérebro vai responder. Mas para que a gente vai recorrer a isso se a gente tem algo muito superior? O Deus Todo-Poderoso que governa a nossa vida, a nossa mente e o nosso espírito. Então, minhas irmãs, a cidade vai estar segura. A gente vai começar a dizer assim: a cidade está segura porque o Senhor é o dono, é Ele que governa. Se eu consigo colocar, né, esse ponto de domínio próprio, organização mental, emocional e espiritual, orar a Deus e pedir para Ele dominar e governar esse momento, a cidade já está segura. Aí você respira e você segue. Você não vai viver só querendo apagar incêndio. Você vai entender que você pode agir e não reagir às coisas todo o tempo. Então, eu quero convidar vocês, nesse processo de autoconhecimento, para que vocês realmente entendam que é uma prática, é um fruto, não é um músculo que você vai, pela força, querer dominar e querer produzir. Se entregue 2 minutos quando as emoções difíceis vierem. Se entregue ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele governa a nossa vida, nossa mente. E o caos que parece reinar na nossa vida é mentira, porque Deus está lá e Ele vai tomar conta de tudo. Que Deus nos abençoe no governo das nossas emoções e das nossas vidas, e a gente se vê daqui a pouquinho.